paz e a graça de Cristo Jesus esteja conosco, amém? Amém. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a lei do amor, porque os mandamentos de Deus não são chatos. É de extrema importância eu, você e todos nós começar a observar mais e mais a lei de Deus, porque a lei de Deus é princípios, e princípios não podemos negociar, mas sim cumprir, para que nós possamos receber a promessa de Deus, amém? Entenda uma coisa, a lei não é um robô. Imagine você receber um presente de alguém que você tanto ama, e ao abrir esse presente, dentro do presente da caixa tem um sapo verde. Vocês iriam gostar? Sim ou não? Misericórdia. Por quê? Mas não foi uma boa invenção da pessoa que te deu o sapo verde? Não? Talvez ela não conhece o seu gosto de verdade, mas ela teve uma boa intenção. Talvez faltou aprender a linguagem do amor. E é isso que o mundo precisa entender. Os mandamentos de Deus é uma linguagem do amor para a humanidade. Amém? Hoje vamos desvendar porque os 10 mandamentos são o famoso TikTok de Deus. São vídeos curtos, mas que transmitem uma mensagem poderosa para potencializar a nossa vida para o reino de Deus. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 15, versículo 10. João capítulo 15, versículo 10. João capítulo 15, versículo 10. Estão deixados? Amém? Curva a sua fronte e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Santo Pai que está nos céus, somos gratos porque estamos na Tua presença. Por favor, Senhor Deus, fala conosco através da Sua palavra, que nós possamos entender que a lei de Deus precisa ser reverenciada, respeitada e principalmente compartilhada para aquelas pessoas que ainda não conhecem. É isso que te pedimos e te rogamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João capítulo 15, versículo 10 diz assim: se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e do seu amor permaneço. Jesus Cristo ele foi uma grande influência dentro da lei de Deus. Hoje existe muita influência, sim ou não? Bastante, que influencia muitas pessoas, alguns para as coisas boas, outros para as coisas ruins. Jesus Cristo ele veio para ser influência da lei de Deus. Muitos acreditam que a lei de Deus foi abolida, sim ou não? No capítulo 14, versículo 10, vamos ler. No mesmo livro, João capítulo 14, versículo 15, diz assim, ó: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Então a lei de Deus não foi cancelada, como muitas pessoas têm pregado aí, que foi abolida após a cruz do Calvário. Em outras palavras, tem espalhado fake news sobre a lei de Deus. Mas Jesus Cristo deixou claro que a importância da sua mensagem. Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 19. Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 19. Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 19. Quem achou, pode ler, por gentileza. Obrigado, irmão. Então Jesus Cristo ele não veio abolir os mandamentos, mas na verdade ele revelou um significado mais profundo sobre a lei de Deus. Essa palavra até deixa eu ver aqui, até que os céus e a terra passem, nem mi ou mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Existe céu e terra hoje em dia? Sim ou não? Então precisamos cumprir a lei. No grego, a palavra cumprir quer dizer eu trouxe para dar validade, comprovar uma verdade.
Em outras palavras, eu vim trazer uma verdade que precisa ser cumprida. O autor da lei é o mesmo que deu a lei no Sinai, o próprio Jesus Cristo, conforme Atos capítulo 7, versículo 38, Isaías 63, versículo 9. Ele entregou e não faria sentido ele mesmo ignorar. Eu fico imaginando se Jesus Cristo hoje estivesse nesse mundo a qual estamos vivendo e tivesse rede social. Ele iria criar um carrossel no Instagram sobre a lei de Deus, falando sobre, e resumir esse carrossel em dois maiores mandamentos: ame a Deus e ame os próximos, conforme Mateus capítulo 22, vamos lá, Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40. Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40. Olha só como Jesus iria fazer esse carrossel no Instagram. E diz assim, ó. Vocês acharam? Amém? Assim os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho. E um deles, juiz, perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Assegurou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus e de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a sua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esses dois mandamentos estão sujeitos a toda a lei e os profetas. Pergunta que eu não consigo compreender: se é a lei do amor, por que as pessoas acham tão chata essa lei? Sabe qual que é a resposta para isso? Vamos lá em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 9 ao 13. Marcos capítulo 7, versículo 9 ao 13. Quem achou pode ler, por gentileza. Olha só, a palavra Corban, o comentário da Bíblia Anos, diz assim: Jesus ilustra como os líderes religiosos, que são os fariseus, haviam na verdade colocado os 10 mandamentos abaixo das exigências das tradições. Ele usava o 5º mandamento, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 12, para exemplificar o argumento. Um filho podia fazer juramento dedicando uma oferta a Deus, dando ao templo ou continuando a fazer isso para si mesmo, dos recursos consagrados. Isso era chamado Corban, era uma oferta. Tais juramentos podiam ser feitos até mesmo para negar aos próprios pais seu devido apoio financeiro. E ao fazer isso, o mandamento de honrar pai e mãe era negligenciado. A tradição do Corban ficava acima deles. Esse voto também era feito para evitar obedecer o mandamento de tomar conta dos pobres e das pessoas com dificuldade, conforme Levítico capítulo 25, do 35 ao 43. Em outras palavras, os fariseus queriam que eles apenas dassem o Corban, a oferta, porque eles queriam patrocinar os seus desejos carnais, viver uma prosperidade com a oferta deles. Em outras palavras, eles estavam confundindo regras humanas com a vontade divina. Tá? E como seria hoje a lei na era digital a qual estamos vivendo? Como que isso iria funcionar hoje em dia nesse mundo tão tecnológico a qual vivemos? Dados reais de um estudo recente com 2.341 jovens adventistas revelou que a autenticidade e o protagonismo juvenil são essenciais para o comprometimento espiritual. Na prática, como que isso iria se transformar em um post no Instagram, no Store?
digamos assim, mandamento, não adulterarás, a visão farisaica iria ser, é só um ato físico. Na visão de Deus, o ato de olhar se torna cobiçoso. Mateus capítulo 5, versículo 28. Não matarás, no ato da visão farisaica, seria somente um assassinato. Tranquilo, na visão de Deus, a raiva e ofensa também está relacionada a não matarás. Porque uma ofensa mata mais do que um assassinato, sim ou não? A língua mata mais do que um ato de um assassinato, dependendo da palavra que você fala para o seu irmão. E o outro post também de extrema importância é honrar pai e mães. Na visão farisaica era somente uma obediência. O que importava era você ofertar o seu corban e oferta e patrocinar os desejos dos fariseus daquela época. E na visão de Deus é você cuidar dos seus pais, respeitar e nunca abandonar ele, conforme Marcos capítulo 7, versículo 10 ao 13. Nas redes sociais hoje existe muita mentira, se não? Muito fake news. Pessoas vivendo uma coisa que na verdade não é. E tem pessoas que compram a ideia, se não? Muito. E Deus, pensando nisso, Ele também criou um dos mandamentos dentro da lei de Deus, que é o 9º mandamento, que é não mentir. Não use fake news ou perfis falsos da sua imagem. Não viva uma vida fake news ou uma vida de personagem. Ao contrário, viva a sua identidade. A identidade que Deus te deu para que você possa vir fazer a diferença e refletir a imagem dele nesse mundo ao qual estamos vivendo. Amém? Nas redes sociais também existe muita cobiça com a vida de ciclano, de Beltrano. Bastante, né? Um pouquinho? Bastante, né? Tem um mandamento para isso. 10º mandamento: não cobiçar. Para de rolar o feed, seja no Instagram, ou no TikTok, ou em outra rede social. Para de ficar se comparando com highlights alheios. Ao contrário, Deus te deu uma vida diferente para você viver. Então viva com propósito, viva com sentido, que é isso que Deus quer de mim e de todos nós. Amém? Um novo mandamento. Vamos lá em João capítulo 13, versículo 34. João capítulo 13, versículo 34. E diz assim: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Como é difícil amar o outro, sim ou não? E principalmente quando ele nos machuca, né? Como que podemos amar? No domingo, eu estava com os desbravadores, eu sou o capelão deles, e aí teve uma pessoa que levantou um questionamento, falando assim: como é difícil amar o meu próximo, quando nós descobrimos que ele nos mata com palavra para a pessoa querendo nos prejudicar? E fez essa pergunta para mim. E eu falei: simples. É você ressignificar, orar pela vida dela e mostrar o Deus que você acredita através das suas atitudes. Fazer totalmente ao contrário. Ela assim: mas como difícil é? Eu assim: realmente, na visão humana sim, mas na visão do Espírito Santo, ele vai te condicionar você fazer a diferença e ela vai começar a mudar o jeito dela, porque você vai refletir Jesus Cristo para essa pessoa. Fácil não é, mas também impossível não é. Jesus diz: ame uns aos outros como eu vos amei. Isso é algo revolucionário. Antes de você amar o outro, você precisa amar a si mesmo. Você tem esse amado? Agora, ame como Cristo vos amou, ou seja, até o sacrifício. Ficou complexo, se não? Você precisa amar essa pessoa até que seja o sacrifício. E o maior desafio hoje entre os jovens são a dúvida, o medo e como vencer isso. Em 2025, nesse ano mesmo, o lema jovem que nós falamos foi preciso uma vida centrada em Jesus Cristo. Seguindo seus ensinos, se inspirando no seu exemplo, uma vida buscando viver como ele viveu, em outros modelos da sociedade que estamos hoje. Quem tem sido a sua inspiração? Em quem você tem centralizado a sua vida? É em pessoas ou na pessoa de Cristo Jesus? Uma vez, o instrutor da autoescola disse para o aluno que estava aprendendo a andar de moto: para você nunca cair de moto, você precisa olhar para onde você quer ir. A mesma coisa, para nós não cair nesse mundo a qual estamos vivendo, precisamos olhar para o autor e consumador da nossa
fé, Jesus Cristo. Amém? Não se distraia com nada. Satanás quer fazer você perder o foco de onde você precisa chegar. Qual que é o nosso destino? O céu. O que você tem feito para chegar até o céu? Uma pesquisa revelada dentro da igreja adventista, e também a ciência comprovou isso, que se você ler a Bíblia 6 vezes durante a semana, você evita vários problemas em cada área da sua vida. Como que está a leitura da Bíblia? Essa semana eu vou falar muito disso, a conexão com a palavra de Deus. Nós precisamos dessa conexão. Nós precisamos elevar o nosso espírito com as coisas do reino de Deus, se nós queremos chegar onde Ele já chegou. Tem uma música que falava assim, eu não lembro o cantor, mas ele dizia assim, a letra, né? Eu quero andar como Jesus andou, eu quero me comportar como Jesus se comportou, e eu quero chegar onde Ele já chegou, que é o novo céu e a nova terra. Amém? Hoje o maior perigo da sociedade e a qual nós vivemos é você se procrastinar. É uma palavra do momento, se não, muitos poucos usam isso, né? Deixe de procrastinar, comece a agir, esquece o amanhã, faça hoje, amanhã não existe. Você tem se procrastinado em ter uma vida lavada pelo sangue do Cordeiro diariamente? Ou você tem adiado? Vou deixar para amanhã a minha devoção pessoal. Eu vou deixar para depois. Isso irá enfraquecer a sua fé. A lei de Deus foi montada como uma playlist do amor para mim e para você. Isso registra no seu pensamento. Jesus não veio para cancelar a lei, ao contrário, Ele veio para turbinar a lei do amor para nós. Amém? Os mandamentos são uma playlist, novamente, que Deus criou para a nossa felicidade. Cada música, um mandamento, reflete seu coração em nossa vida. E um desafio para mim e para você, hoje a mensagem vai ser bem sucinta. Escolha o mandamento da lei de Deus, dos 10 mandamentos, para que você possa cumprir intensamente essa semana. E que você possa vir turbinar ela na sua vida. Seja honrar pai e mãe, seja guardar melhor o sábado, seja honrar a Deus. Não sei qual mandamento você vai escolher, mas que você viva intensamente esse mandamento. Segundo, siga o lema de 2025. Todo pensamento seu precisa ser centrado em Cristo Jesus. E terceiro, seja protagonista do reino de Deus. Transforma a sua comunidade com um gesto concreto do amor de Deus na sua vida. Porque a lei de Deus é a lei do amor. E onde há amor, não há tédio. E não há como diz, perigo ou repreensão, mas sim há liberdade. A lei de Deus, se fosse criar alguns hashtags no Instagram, sabe como que seria? Seria a lei do amor. Seria mandamentos que não são chatos, mas sim são legais para viver uma vida extraordinária com Deus no futuro. E também hashtag vive em Deus. E hashtag vive uma vida de santidade, para que você possa vir desfrutar da árvore da vida. Amém? O nosso irmão irá cantar um louvor. Medite na letra desse hino. Fale com Deus. Converse com Ele e fale assim: Senhor, eu quero viver poderosamente a sua lei, mas não só viver, mas eu quero demonstrar essa lei do amor que o Senhor prometeu para mim, para minha família, para minha sociedade e aonde eu passar. Amém? Facilmente consegui
versículo 2, diz assim: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. No versículo 10 diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Daquele que não dá crédito a Deus não faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Guarde os mandamentos de Deus, porque não é penoso. Não dê desculpas em não guardar, ao contrário, guarde, e você irá experimentar o que Deus tem para mim e para você muito em breve, um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém. Amém? Por a sua fonte, vamos falar com Deus. Deus, Santo Pai que está nos céus. É bem verdade que o mundo tem pregado que a lei foi abolida, que não precisa mais obedecer, guardar, mas ao contrário disso, o Senhor deixou bem claro que aquele que guarda é maior no reino dos céus, que aquele que guarda tem o testemunho do Senhor, que aquele que guarda é aquele que realmente o ama. Por favor, Jesus, nos ajude a guardar em espírito e em verdade, porque se fôssemos fazer conforme o nosso querer, a nossa vontade, é bem verdade que nós não iríamos respeitar, obedecer a lei de Deus, mas por amor a Ti nós obedecemos e guardamos os Seus mandamentos. Por favor, Senhor Jesus, tem muitas pessoas, como eu disse, que acreditam que foi abolida, mas que eu e que toda a igreja de São Pedro possa me mostrar para essas pessoas que a minha ainda está viva e que na eternidade nós iremos ainda cumprir essa lei, porque essa lei, a Tua palavra diz que é eterna. Por favor, Jesus, nos ajude, nos capacite, nos ensine e principalmente que nós possamos ser as Suas testemunhas desse mundo em trevas. É isso que te pedimos e te rogamos. E finalizamos todos junto com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia da hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser.